Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Nós precisamos de Ti.
Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, geração de 12 de Jesus. Capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos, na verdade apenas o versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos estar, queridos, neste momento em Gênesis capítulo 12, quando a Bíblia diz para Abraão, e Abraão era essa pessoa de princípios, mas mesmo sendo uma pessoa de princípio, nós vamos estar observando aquilo que fez Abraão tropeçar. A Bíblia diz que a chamada de Deus é: Abraão, sai e vai. Não adianta, querido, eu apenas sair da situação de problema. Não adianta eu apenas sair daquela vida miserável, de bar em bar, de queda em queda, de vício em vício, de briga em briga. Não adianta eu apenas sair, eu preciso ir para o novo, para aquilo que Deus está estabelecendo. Quando Deus chama Abraão, veja, parece algo muito duro, porque ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a pergunta na nossa mente é: por que Deus disse: Abraão, sai do meio do lugar que tu vives? Porque Deus, amados, ele estava, ao ver Abraão, a vontade, porque Deus vê a tua vontade. A Bíblia diz que o homem só vê o que é externo, mas a Bíblia diz que Deus vê o coração, ou seja, o entendimento, o pensamento. Deus viu o desejo de Abraão de não se conformar com aquela vida que ele vivia. Então Deus estabelece e diz assim: Abraão, tu tem que sair da situação que tu vive, tu tem que sair daquilo que está te prendendo, porque tu vive no meio de pessoas idólatras. Abraão estava saindo, querido, de Ur dos Caldeus, uma antiga cidade da Mesopotâmia. E Abraão, ao estar naquele lugar, era uma investida sobre a vida de Abraão, de todas as formas, para prendê-lo e não deixar ele seguir o curso que Deus queria e havia estabelecido para a vida dele. Agora Deus está dizendo a Abraão: sai do meio daquilo que está te prendendo. Não é simplesmente, querido, para ele sair de uma situação de dentro da sua casa e ir para outra casa. Deus estava dizendo: sai daquilo que te prende, sai daquilo que está não deixando você enxergar aquilo que eu tenho de melhor para você. Sai da situação que você está vivendo. E ao sair, eu quero que tu vá para uma outra situação. E aí, queridos, Abraão, a Bíblia o chama de pai da fé. Por quê? Porque Deus mostrou a Abraão a situação em que ele vivia. Deus mostrou a Abraão a situação que estava lhe prendendo e não deixava ele avançar. Mas Deus não mostrou para Abraão o que viria lá na frente. Deus apenas deu uma palavra para ele. Queridos, em Deus a coisa é assim: Deus libera uma palavra sobre nós, e esta palavra é chamada de semente. Quando Ele libera essa palavra, que é a palavra que entra no nosso coração para liberar fé dentro de nós, e não é fé em alguém, não é a fé num lugar, não é a fé em alguma coisa, é fé nele, no Senhor. A palavra dele é para liberar fé nele. E quando nós entendemos e captamos a fé em Deus, então as coisas começam a mudar dentro de nós. Porque Abraão de maneira nenhuma poderia ir se ele não tivesse fé. Porque Deus não disse o que iria acontecer. Deus deu apenas a palavra que ele seria abençoado. Deus não disse: olha, se você caminhar por aqui você será abençoado. Deus apenas disse: apenas sai e vai. E Abraão vai. E quando Abraão está indo, querido, mas Deus está direcionando. Não pense que Deus disse sai e vai, e mesmo ele não dizendo olha para a direita ou para a esquerda, Deus o estava conduzindo. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade em Deus de ouvirem no seu coração Deus falar com você, de você ter certeza que Deus falou com você em dado momento da tua vida.
estava você para tomar uma decisão, estava você para fazer alguma coisa, e você sentiu no seu coração Deus falar com você, e Jesus aparece andando sobre as águas. Então Pedro diz para o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me a ir ter contigo e eu irei. E o Senhor disse: vem. E Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre a água. Ora, pense comigo, somos seres inteligentes, sabemos que a água é líquida, na sua densidade ela é menor do que a matéria física do corpo, e tudo tende na terra a cair, a ser sugado para a terra. Então ele está caminhando sobre as águas, que é impossível alguém fazer, porém ele está confiando na palavra. Preste atenção, querido, Deus, ele libera a palavra. Quando você caminha pela palavra, Deus é responsável em te abençoar. Se você saiu da palavra, Deus não é mais responsável em abençoar. É por isso que você precisa conhecer a palavra. E quando ele está caminhando agora debaixo da palavra que o Senhor disse: vem, Deus está responsável por ele, de o abençoar. Ele continua caminhando, porém ele começa a olhar para as circunstâncias. Diga: circunstâncias. O que são circunstâncias, querido? É o que nós vivemos no dia a dia. Nem todo dia você acorda e você está sorrindo. Nem todo dia, querido, você está super, hiper feliz. Nem todo dia nós estamos à vontade para fazer ou desfazer, para trabalhar, para fazer ou não fazer. Há dias que a pessoa não está legal, porque somos seres falíveis na nossa matéria humana. Porém, quando Deus está nos dando uma palavra e nós caminhamos para saber, independente de como estamos, Deus garante que vai dar certo. Quando ele começa a olhar as circunstâncias, das dificuldades, ele para de olhar para a palavra, ele para de ouvir Deus e ele começa a ouvir as pessoas. Veja se não é assim. A pessoa ouve a palavra de Deus e ela sai deste lugar com a palavra no coração, porque a palavra de Deus, a semente, entrou no seu coração. A Bíblia diz que a palavra é boa, mas a mesma palavra diz que, vindo as aves, começam a comer a semente. E o que são as aves? Ao sair e atravessar essa porta, às vezes ao chegar em casa, ou mesmo até antes de chegar em casa na rua, eu encontro alguém, até uma pessoa que eu conheço, até um amigo, às vezes até um parente, eu encontro alguém, e aquela palavra que entrou no meu coração, que Deus plantou, de repente ela começa a ser sufocada por uma outra palavra que alguém começa a trazer para mim. Eu saio do momento em que eu estou olhando para Deus e eu começo a olhar para as circunstâncias, e eu começo a ver o mundo de novo como o mundo é, porque enquanto eu estou aqui, eu vejo o que Deus está dizendo para mim, o mundo real de Deus para a minha vida. Mas quando eu saio daqui, eu começo a temporizar, eu começo a olhar o que está fora, e aí vem as palavras lá de fora. Amanhã de manhã eu volto para o meu trabalho, e lá eu encontro as pessoas que vêm falar outra coisa para mim, e começam a falar, e de repente aquela palavra que eu recebi começa a tentar ser devorada. Eu sou responsável para que essa palavra não seja devorada do meu coração. Como eu faço isso? Queridos, a Bíblia diz que aquele que permanece no Senhor, esse vai dar muito fruto. Sabe, se você permanecer com a palavra que você recebeu, e pode vir palavra de um lado, palavra do outro lado, alguém que se levanta, uma coisa, uma situação, até de dificuldade, mas se você resolve confiar no que Deus falou, você não afunda. Porque Pedro afundou, porque ele olhou para a circunstância, de repente ele, meu Deus, olha o problema, e ele começa a afundar. Abraão, querido, ele sai, ele está debaixo de um comando de Deus. Abraão está debaixo de uma palavra de Deus, sai e vai. Mas em determinado momento, a Bíblia diz que a terra começou a passar por dificuldade, a terra começou a passar por seca, por fome, e Abraão tira os olhos de Deus, e começa a olhar para ele, para a necessidade dele, e sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele desce para o Egito, e ao descer para o Egito, começa a haver problemas, porque no Egito não tem adoração a Deus. No Egito não tem adoração a Deus. Eu quero te falar de mais um princípio.
Deus nunca pediu para que um homem construísse um altar para ele, para adorá-lo. Mas, a partir do momento que Deus, ao olhar para a terra e viu a necessidade do homem de adorar o Senhor, e não tinha como, então Deus levanta um homem chamado Moisés, e este homem, Deus dá a ele toda a descrição de como fazer um templo para Deus. E o templo que é feito humanamente na terra, ele é símbolo do templo que existe lá no céu. Por quê? Porque Moisés, ele está no Sinai, e Deus, em 40 dias que ele está com Deus, então ele tem revelação prática de Deus. Deus fala com ele, e Deus então o leva a ver o que estava no céu. E Deus o mostra como era o tabernáculo, ou seja, o templo de adoração. E ele volta para a terra, ele desce do monte. Ele não sabe como fazer, mas Deus, pelo Espírito Santo, produz em Eliabe e Bezalel 2 homens. Ficaram cheios do Espírito de Deus e começaram a construir o templo e todo o material dentro do templo. Para quê? Para que houvesse adoração continuamente ao Senhor. Então, se eu não estou no templo feito para adorar a Deus, eu estou em desobediência à ordem de Deus. Por que pessoas não são abençoadas? Pela desobediência. A desobediência, querido, é algo que quebra o ritmo daquilo que Deus quer estabelecer para abençoar a minha vida. A partir do momento que eu não estou, que eu não venho, que eu não quero, aí eu não estou me sentindo bem. Se eu não estou me sentindo bem, o primeiro local que eu devo ir é para a casa do Senhor mesmo. É aí que eu devo correr mais rápido para a casa do Senhor. Pessoas têm perdido de serem abençoadas. A Bíblia diz pela dureza do coração. Isso é dureza de coração. Isso não é um demônio, não. Isso é dureza do coração do homem. Porque ainda existe algum tipo de problema que precisa ser quebrado na vida. E aí a pessoa flui naquilo que Deus estabeleceu. Quando Abraão está, queridos, fora, agora ele está no Egito. No Egito não há adoração. O templo de adoração não é adoração a Deus. É o único lugar que eu olho na vida de Abraão, ao estudar sobre a vida de Abraão, que ele não levanta um altar de adoração a Deus. Sabe por que ele não levanta um altar de adoração a Deus? Porque ele entrou naquele lugar com mentira. E todo mentiroso, a Bíblia diz que é filho do diabo. Ele era filho do diabo? Não, ele era filho de Deus. Mas ele havia emprestado a boca dele por um momento para que Satanás agisse. Assim como também o próprio Pedro entregou certa vez a boca para Satanás agir. Querido, a Bíblia diz que nós devemos vigiar a nossa boca, vigiar o que estamos falando, vigiar o que pensamos. É eu que vigio, não é Deus que vai vigiar em mim. Oh, Deus vai me cobrir. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Deus não vai me abençoar se eu sou trambiqueiro. Oh, mas eu dei, foi sem querer. Não é sem querer. Alguém que faz errado faz com consentimento da mente. A mente quis fazer. Se eu saio para um motel com uma mulher, eu deixo a minha mulher, e eu deixo e vou pegar uma mulher qualquer, a primeira coisa que a Bíblia diz é que só um louco que quer realmente encontrar a morte é que faz isso, que quer morrer é que faz tal coisa. E sabe, queridos, quando ele usa a sua boca para mentir, e talvez alguém diga, mas ele não mentiu, porque verdadeiramente ela era sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe. Era uma meia verdade. Eu te digo, querido, não existe meia verdade. A Bíblia diz, ou é ou não é. O que passar disso vem do maligno. E de repente, querido, ele está num lugar que Deus não mandou estar. Muitas pessoas, querido, muitas têm entrado em problemas, porque vão para lugares que Deus não mandou ir. Quando ele sai e ele mente, e sabe o que acontece? Uma pessoa, para encobrir uma mentira, o que ela faz? Ela mente de novo para cobrir uma outra mentira. Porque a Bíblia diz que um pecado ele nunca vem só. Uma pessoa que mente para o pai e para a mãe, diz que vai e não vai, diz que está e não está, sempre terá que encontrar uma outra mentira para justificar as suas mentiras.
E o diabo está olhando e aplaudindo e dizendo: é mais um que eu alcancei. Pode até ir para lá, pode até ir aonde Deus ordenou no templo, mas se vive uma vida de mentira, a condenação é inevitável, a não ser que haja arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de vida. Arrependimento é mudança de vida. É eu estar caminhando para lá e agora eu vejo que para lá está errado e agora eu caminho para cá. É um giro de 180 graus e eu passo agora a ter um novo caminho de vida. Isto é arrependimento. Arrependimento não é só choro, puxa vida, errei. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso a pessoa até sente, como eu já vi muitos na beira de caixão do pai ou da mãe: por favor, não vai, eu te amo, me perdoe. Mentira, mentira. As pessoas que mais choram na beira de um caixão de alguém são aquelas pessoas que mais fizeram contra aquela pessoa, mais desobedeceram. Mudança é aproveitar o momento que você está vivendo e fazer o melhor que você tem para Deus e para a tua família. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de família, porque Deus é Deus de aliança. E a aliança que Deus estabeleceu é família. Saiu de família, está fora da aliança que Deus estabeleceu. Ame a sua família. Ah, mas tem problema. Quem não tem problema, ame do jeito que é. Ame, porque amor é decisão. Amor não é um sentimento apenas. Ah, eu não sinto que devo amar, não sinto que devo abraçar, não sinto que devo beijar. Faça sem sentir. Faça, porque se você faz, Deus observa do céu. E a Bíblia diz que o Deus que te vê do céu, Ele te recompensará. Toda recompensa vem de Deus. Quando Abraão sai do Egito, ele volta ao caminho, querido, porque não dá para dar um jeitinho de caminhar no Egito e caminhar na trilha de Deus. A Bíblia diz, querido, ou agradará um Senhor ou agradará o outro. Não tem como servir a Deus e servir ao diabo. Eles são completamente opostos. Decisão de quebrar toda a velha aliança. Quando Deus levanta Abraão e o chama no capítulo 15 do livro de Gênesis, porque até então Deus não havia falado para onde ele ia, nem o que ele ia receber, apenas que ele receberia muito. Mas quando chega no capítulo 15, o Senhor diz para ele: sai debaixo da tua tenda, desde o lugar do rio Eufrates até toda a extensão do grande rio, tudo isso te darei, porque você voltou a andar em obediência comigo. Queridos, não é regra ninguém se desviar ou cair. Porém, a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Apocalipse para a igreja em Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, volta ao primeiro amor. É exceção. Cair não é regra, é exceção. Se alguém porventura, gosto muito da tradução original, se porventura cair, há um advogado no céu, que ainda nessa terra, enquanto você está vivo aqui, ele te advoga, mas se você morrer, ele não poderá mais ser o teu advogado, será teu juiz. Quero te dizer em nome de Jesus, igreja, homens e mulheres que estão aqui nesta noite, volta a praticar o primeiro amor. Você não nasceu, ninguém nasceu ruim, ninguém nasceu com problema de ruindade, mas no decorrer da vida as pessoas vão começando a receber sobre a sua vida e vão se tornando pessoas ruins. Deus está dizendo: volta de novo lá. É por isso que Deus diz, o irmão Wander falou ontem aqui falando para os jovens, que
Se alguém não se fizer como uma criança, e não está falando de qualquer criança, está falando de criança de colo, sem pecado, não poderá ver o reino dos céus. Por isso volta à prática das primeiras obras. Senão o versículo completa dizendo: senão virei a ti e removerei ou retirarei o que eu te dei. E aqui cai uma fundamentação de algumas pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor disse: eu vou retirar o que eu te dei. Eu acredito que quando uma pessoa levanta a mão, ela realmente aceitou Jesus. Agora, a Bíblia diz que não é só começar. Começar não é o melhor. A Bíblia diz que terminar é o melhor. Por isso o apóstolo Paulo, e eu encerro com isso, disse: completei a carreira, guardei a fé. Cheguei no final. Está preparada a coroa para mim, porque cheguei no final. Não neguei o Senhor. Quando é que alguém nega o Senhor? Quando desobedece o Senhor. Quando começa a olhar para si. Não olhe para você, querido. Não olhe para mim. Tome a palavra do Senhor, olhe para o Senhor. Mas se você precisa olhar para alguém, olhe para mim. Temos vivido verdadeiramente com o Senhor, sem legalismo, sem mentiras, sem jeitinhos de mentiras. Porque, queridos, entendemos que a nossa vida com Deus é séria. E se eu realmente quero ser abençoado, então eu tenho que começar a viver uma vida séria com Deus. Eu tenho que começar a viver uma vida séria com Deus. Eu tenho que começar a viver uma vida séria com Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você está e nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra. Não é, ó Deus, o muito falar, é a Tua palavra. Senhor, temos nos alimentado dela e temos, Senhor, buscado essa fonte com muita força esses dias, Senhor, mais do que muitos outros dias. Porque entendemos, Senhor, que a Tua palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam. Senhor, nós somos a igreja, Senhor, do remanescente, daquele, Senhor, que não se dobrou diante de Baal, aquele que o Senhor reservou para esse último tempo. E eu creio, Senhor, que a partir desta igreja, Senhor, muitas outras pessoas e até muitas outras igrejas serão, ó Deus, impactadas pelo avivamento que começa, Senhor. E o avivamento, Senhor, não é um alarde. Avivamento não é a tampa da panela voando. Avivamento é o fundo caindo. São as máscaras caindo. E é um levantar de um novo tempo, de uma vida correta, de uma vida sincera, forte e poderosa em Deus, de um falar daquilo que vive, porque vive pela fé, de não demonstrar apenas em palavras, mas em atitudes, em poder de Deus, como é a palavra de Deus. Senhor, chegou um tempo daqueles que são, se levantarem, ó Deus, nesta nova geração, para aniquilar e derrubar, Senhor, aqueles que apenas falam e não são. Pai, em nome de Jesus, levanta esse povo que é Teu. Cada pessoa, cada um de nós pertencemos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque, ó Deus, a Tua palavra é a verdade. Eu te agradeço, Senhor, porque o novo tempo, Senhor, é feito de novas atitudes. O novo tempo nunca será para vivermos as mesmas coisas, apenas querendo e não usufruindo. Deus, Tu não és aquele que apenas quer que nós estejamos no sonho do querer, mas Tu és aquele que quer que nós realizemos todos os nossos sonhos. Pai, por isso, que o Senhor leve Teus filhos de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém e amém. A honra ao Senhor, glória e louvor para sempre. Aleluia, amém. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.